Com o término da Guerra Civil, a escravidão foi proibida, mas isso não significou que os afro-americanos fossem tratados imediatamente com igualdade e justiça, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde existiam leis de segregação separando o branco dos negros. Eles não podiam usar o mesmo banheiro, sentar nas mesmas mesas em cafeterias, não poderiam frequentar as mesmas escolas, não tinham o mesmo salário e não podiam nem beber água da mesma fonte. E então se deu início do movimento dos negros. O movimento dos direitos civis é historicamente um período de tempo compreendido entre 1954 e 1980, ocorrido de maneiras diversas e marcado por rebeliões populares e convulsões na sociedade civil, em países de todos os continentes. Vivendo em uma sociedade que tinha suas bases fundadas no sistema de segregação formal e informal, um cotidiano de linchamentos e violência policial e sofrendo discriminação no emprego, na educação e nos serviços públicos, os negros iniciaram um movimento em busca de direitos políticos, sociais e econômicos. Formado em grande parte por jovens, este movimento atacou os alicerces da sociedade norte-americana através de inúmeros protestos e atos de rebeldia. Inicialmente, os grupos lutaram contra discriminações em aspectos específicos, como o Congresso de Igualdade Racial. Também lutaram contra a discriminação no meio de transporte, além também para ajudar os negros sulistas a tirarem um título eleitoral. Com o passar dos anos e com o sucesso de algumas dessas medidas, os movimentos passaram a ter um caráter de luta geral contra toda e qualquer discriminação contra os negros. Dentre os movimentos mais importantes que consistiam em conseguir reformas nos Estados Unidos, visando a abolir a discriminação e a segregação racial no país, temos os movimentos negros como o Black Power e os Panteras Negras. Os Panteras Negras eram integrantes de um polêmico grupo revolucionário americano, formado na década de 60 para lutar pelos direitos da população negra. O ponto mais controverso da doutrina do grupo era a defesa da resistência armada contra a opressão dos negros. O grupo nasceu prometendo patrulhar os bairros negros para proteger seus moradores contra a violência policial. Esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos e atingiu seu período de maior popularidade no final da década de 1960, chegando a ter 2.000 membros. Mas logo, devido às brigas com a polícia, os Panteras Negras foram classificados como a maior ameaça à segurança interna americana, fazendo o movimento perder militantes e cair em descrédito. A saída para a situação foi renunciar às ações violentas e dedicar-se a serviços de assistência social nas comunidades negras pobres. Mas a organização continuou perdendo importância dentro do movimento negro e acabou dissolvida oficialmente no início dos anos 80. Já o movimento Black Power foi um movimento entre pessoas negras no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, mais proeminente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. O movimento enfatizou o orgulho racial e a criação de instituições culturais e políticas negras para cultivar e promover interesses coletivos, valores antecipadamente e segura autonomia para os negros. Martin Luther King Jr. foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. Como ministro batista, King tornou-se um ativista dos direitos civis no início de sua carreira. Ele liderou em 1955 o boicote ao ônibus de Montgomery e ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã do Sul, em 1957, servindo como seu primeiro presidente. Seus esforços levaram à Marcha sobre Washington. A Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade foi uma manifestação política de grandes proporções em 1963, organizada e liderada pelo advogado, pastor, ativista dos direitos humanos e pacifista Martin Luther King, que reuniu mais de 250 mil pessoas na cidade para clamar, discursar, orar e cantar por liberdade, trabalho, justiça social e pelo fim da segregação racial contra a população negra do país. Em 14 de outubro de 1964, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial e pelos direitos civis dos negros através da não violência.
King foi assassinado no dia 4 de abril de 68 com tiros por um opositor, num hotel na cidade de Memphis, onde estava em apoio a uma greve de coletores de lixo. Rosa Louise foi uma costureira negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ficou famosa em 1º de dezembro de 1955 por ter se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado Boicote aos Ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista. Malcolm X foi um dos maiores defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Ele era um defensor dos direitos dos afro-americanos, um homem que conseguiu mobilizar os brancos americanos sobre seus crimes cometidos contra os negros. Dentre as conquistas desses movimentos negros, tiveram em 1954 a proibição da segregação em escolas públicas, além da admissão de leis de 1954 a 1967, proibindo a discriminação no emprego, nos serviços públicos e nas eleições. Essas lutas também foram, em grande parte, responsáveis pela expansão do estado de bem-estar social nos Estados Unidos e pela adoção de programas de ação afirmativa iniciados pelo governo federal, estaduais e até por empresas. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele.